mesmo. Então, acho que vai ser bem legal. Acho que a gente pode se ajudar bastante aí. Vamos interagir. Ah, com certeza. Então, durante a última semana, a gente pediu para os participantes preencherem informes com as dúvidas que eles tivessem para serem respondidos, e eles faziam as dúvidas anonimamente, com depoimentos, percepção pessoal sobre orgasmo feminino e sexualidade. A gente vai guiar a palestra a partir dessas dúvidas, mas caso surjam novas, podem ficar à vontade para mandar no chat. A gente vai ficar atento. E a gente pretende que a nossa palestra consiga ajudar a esclarecer um pouquinho mais e trazer mais naturalidade para todo mundo conseguir conversar sobre o tema. Então, eu já posso começar a fazer as perguntas? Por mim, vamos lá. Beleza, então vamos para a primeira já. Eu queria saber, com base nas dúvidas que vieram pelo Forms, por que a masturbação feminina ainda é um tabu tão grande dentro da sociedade, enquanto a masculina é naturalizada e incentivada? Pois é, isso é um fato, né? Tanto que a gente não pode nem falar a palavra masturbação, a gente tem que falar masturbação feminina e masturbação masculina, né? Exatamente. A masturbação, ela é um hábito natural que surge na nossa vida, homens e mulheres, ali na nossa infância, na primeira infância ali, uns 4 anos de idade, mais ou menos. O que acontece é que quando o menino começa ali a manipular o próprio pênis e tudo mais, isso já é mais respeitado ali naquele momento do que a menina, né? É claro que quando é em público e tudo mais, ali enquanto criança, todo mundo leva uma bronquite, mas em geral, ao longo da vida ali, o menino vai sendo autorizado a tocar o próprio pênis e se conhecer, enquanto a menina é sempre orientada a proteger aquele lugar sagrado, maravilhoso, que é a vulva dela, né? Verdade. Então, eu sempre explico que essa coisa do tabu da masturbação feminina, ela é envolvida por vários fatores. Um deles é esse que a gente está conversando, então é uma questão social mesmo, e que aí a gente, aí, enquanto futuros pais, já vamos começar a absorver essa informação e já colocar meninas diferentes nesse mundo. É responsabilidade nossa dar isso, né, enquanto futuros educadores de crianças. Mas tem uma coisa que é um pouco ingrata, e aí vocês vão ver eu falando disso várias vezes, que é a questão anatômica. A natureza não foi muito legal com a mulher, no sentido de o órgão nosso que nos dá prazer é mega escondido, a gente não vê, a gente não encosta, né? Onde a gente se excita, que é o clitóris, é uma região que está muito mais internalizada na pelve feminina do que propriamente exteriorizada. A glande do clitóris, que é, né, aquela parte de cima ali da vulva, ela é, mas assim, micro escondida, e a gente vai sempre aqui, quando fala de masturbação feminina, comparar com a masturbação masculina, tá, gente? Porque é a nossa referência de masturbação e é onde aqui a gente tá querendo se espelhar. Eu acho que os homens têm muita coisa para aprender com a gente, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que aprender com o jeito que os homens fazem, tá? E tem uma coisa anatômica que é muito favorável para o homem, que é eu acordo, eu vejo meu órgão sexual maravilhoso aqui na minha frente. E, em geral, já meio preparado. É só eu pegar e começar a trabalhar ali. Entendeu? Verdade. Agora, a mulher não. Tá? Tá ali escondido. Então, anatomicamente, a gente também é desfavorecida. Somado a isso, tem questões religiosas muito importantes, né? Que maculam a gente, deixa a gente no lugar de sexualidade não para o prazer e num lugar muito sagrado, que também limita a gente enquanto masturbação, né? E a própria masturbação em si, tanto feminina quanto masculina, por um bom tempo, gente, foi vista como uma disfunção sexual, tá? Então, o ato de se masturbar, até a década de 70, mais ou menos, era visto como algo ali, olha, estamos preocupados com você. Você tá tendo um prazer sozinho aí, entendeu? E depois que a gente foi vendo que, não, tá tudo bem, e que a gente vai falar disso hoje, o quanto isso traz benefícios inúmeros para a pessoa que se masturba, né? E aí a gente quer cada vez mais que tenham mulheres
que se manipulem, que se deem o próprio prazer, que não dependam de um parceiro ou de uma parceira pra chegar ao orgasmo, enfim, né? Com certeza. Então, acho que tá respondido, né, Alexia? Por que tanto tabu, Isso é verdade. né? Que é algo que Multifatorial, anatômico, social, exatamente. Aí eu acho que aqui o nosso intuito é, sabendo dos fatos, ver o que dá pra gente mudar. A gente não vai mudar a anatomia, Uhum. a gente pode mudar a maneira como a questão social é impressa na masturbação. A medicina está melhorando, então nós aqui, enquanto futuros médicos ou outras áreas da saúde, já podemos também conversar mais sobre isso, né? E aí a gente vai caminhando, acho que a gente vai melhorar muito em relação a isso, com certeza. Isso é verdade, trazendo com mais naturalidade também, entendendo o porquê é um tabu e lutando pra que deixe de ser. Exato. Pode ir pra outra? Pode. Se tiver respondido, se estiverem satisfeitos com as respostas, bora tocar. Bem satisfeita. Deixa eu ver se ela não tem mais nenhuma. A gente pode ir pra próxima já. Então eu vou pra próxima. Então vamos. As mulheres relataram muita dificuldade em chegar ao orgasmo. Qual o principal fator envolvido? Ele é psicológico, é uma disfunção fisiológica, é falta de autoconhecimento? Essa pergunta é muito boa. Primeiro de tudo, o que é o orgasmo, né? É um pico de prazer seguido de um momento de relaxamento ali, tá? Falando bem simplesinho. E qual que é a matemática do orgasmo? Tem uma matemática para que ele aconteça. 2 Fs. 2 Fs igual orgasmo. Então, fricção mais fantasia te leva a este lugar maravilhoso. De graça, não engravida, não engorda, mará. Então, com essa, a gente vai ter orgasmo. Mas, primeiro de tudo, quando a gente tá ali com alguém, a gente tem que ter autoconhecimento e conhecimento do outro com o qual a gente está se propondo a se relacionar. Além disso, a gente tem que ter fantasia suficiente, e esses 2 Fs, eles são igualmente importantes, não tem um que seja mais importante do que o outro, para que a gente consiga chegar nesse lugar tão maravilhoso dessa matemática. E muitas das dificuldades de chegar ao orgasmo estão ali na maneira como esses 2 Fs estão sendo trabalhados. Então, a maneira como essa fricção, tanto de pênis, porque tem homens vendo a gente, né? Mas a gente está focando no feminino, mas tanto a maneira como essa fricção da genitália está acontecendo, quanto como essa mente envolta ali naquele sexo tem fantasia, tem repertório sexual, que a gente fala. Tá? Por isso que a gente conversar sobre masturbação é a chave do sucesso. Porque no momento em que eu tô me by myself, apenas com a minha mão ou com algum sexy toy, e a minha cabeça ou o meu ouvido, o meu olho, tudo para estimular a parte de fantasia, e eu estou sozinha procurando o meu próprio prazer, eu chego nesse lugar muito mais fácil. E é uma das perguntas que eu acho que tem aí por aí também, que a gente já vai elucidar aqui. Por que é mais fácil chegar ao orgasmo sozinho? Por causa disso. Porque eu tô preocupada única e exclusivamente com o meu próprio prazer. É um momento egoístaço, que é muito bom. É um momento de self-care, a gente tá se cuidando aqui, tá? Então, a masturbação tem que ser vista nesse lugar, tá? É o meu momento que eu tô dando pra mim mesma. E aí, a gente fazendo isso sozinha, a gente vai pra relação com o outro com repertório e com autoconhecimento. Então, eu estou treinada a estimular a minha mente, o meu ouvido, ou o meu olho, o cheiro, ou uma parte, né, do meu corpo que faça a parte da fantasia ficar muito maravilhosa. E eu estou com a parte da fricção muito bem direcionada. Eu fricciono desse jeito e aqui eu me levo ao prazer. A gente não está falando aqui, gente, para ter uma única maneira de ter orgasmo, tá? Quando eu falo isso, parece que assim, então tá, eu encontrei o jeito e é só assim que eu faço, e aí eu vou seguidamente o resto da minha vida fazer só desse jeito. Não, porque também senão a gente vai entrar por uma outra problemática que é aquele sexo óbvio,
que é já esperar sempre como que é o ritual do sexo e nunca ter coisa diferente. A gente tem que tentar sempre se inovar. Mas a gente está partindo de um princípio de gente que não faz absolutamente nada para sua própria sexualidade, que é do lugar onde muitas de nós mulheres partimos. É mais normal. Então, é a partir daí que a gente quer que a gente tenha resultado suficiente, né? Então, respondendo a sua pergunta, Alexia, por que que a gente tem essa dificuldade de chegar ao orgasmo? Por falta de autoconhecimento, então da própria vulva e da maneira como se manipula, falta de prática e falta de repertório sexual. O que te faz pensar em sexo? O que te faz ficar excitada? Isso vai te levar ao orgasmo se você, juntamente com esse pensamento, manipular ali as regiões que para você te excitam. É simples assim. Sim. É uma questão muito mais de autoconhecimento, percepção, do que uma disfunção, como muita gente pode achar que seja um problema no início, né? Isso. Existe, Alexia, o que a gente chama de anorgasmia. Mulheres que nunca tiveram orgasmo. Ela pode ser no nunca, então, numa anorgasmia primária, mas elas podem ser secundárias também, passarem a algum momento da vida, passar a não ter mais. Isso é uma disfunção sexual, a gente trata isso, tá? Mas como eu te disse até na nossa conversa prévia a esse encontro, eu acho que aqui a gente está, na grande maioria das vezes, cuidando de mulheres que apenas precisam de orientações, né? No meu dia a dia do consultório, apesar de eu estar nichada para cuidar de quem tem disfunção, o que eu mais pego não é disfunção. É faltar tarefa de casa, é ir pro básico, tá? Então, acho que aqui a gente pode se ater ao fisiológico. Como melhorar dentro do fisiológico. Sem a patologia. E ter essa conversa com o profissional para ele saber. E aí a gente vai identificar se é um caso, exato. E, em geral, o tratamento, ele é multiprofissional, tá? Então, a gente tem aqui profissionais de psicologia, de físio. Eles nos auxiliam demais em todas essas questões aí, tá? Não é só o ginecologista também, tem psiquiatra envolto nesse tipo de tratamento quando a gente tem distinções importantes. Aqui no chat a gente recebeu uma pergunta que que entra nisso acho que da fisioterapia, talvez, que a pessoa gostaria de saber se o pompoarismo poderia facilitar, tipo, ter uma relação, uma melhora. Pois é. Você sabe que tudo que for de sexualidade tem um pouquinho, gente, de licença poética aqui para ter opinião de especialista, tá? E aqui, já que vocês me convidaram, eu vou dar a minha opinião para algumas coisas. Porque nem tudo a gente está respaldado cientificamente. A sexualidade está sendo estudada há muito pouco tempo, tá? Eu sei que existe uma linha de profissionais que defendem a ideia do pompoarismo como um auxílio para a gente se desenvolver sexualmente. Eu discordo, tá? Primeiro que as próprias fisioterapeutas pélvicas ficam desconfortáveis quando se compara pompoarismo com exercício da musculatura pélvica, como fisioterapia pélvica mesmo. Então a gente já nem coloca nesse mesmo lugar, tá? E aí, usar o pompoarismo como algo para te ajudar a se masturbar ou ter prazer, eu não vejo muita conexão, sinceramente, tá? Então, esses exercícios de Kegel, esse autoconhecimento da musculatura pélvica, ele pode trazer benefício para a mulher? Sim, tudo que está mexendo ali nessa região é sempre legal, mas não é através desse tipo de exercício que a gente vai melhorar a questão de excitação, orgasmo, tá? Eu acho que tem muita coisa antes pra gente fazer, até porque, gente, quando a gente fala do órgão do prazer, a gente não tá falando de clitóris. Clitóris, eu não preciso nem ter músculo, eu não preciso nem ter nada dentro da vagina. Entendeu? É muito focar... Exato, é muito focar no ponto G, porque o ponto G tá dentro da vagina, a gente vai falar dele depois, né? Mas assim, são coisas a mais. Vamos voltar. Você não tá fazendo nem o básico, você tá querendo ir pro pompoarismo, para procurar ponto G. Não é ali, o botãozinho mágico tá fora da vagina, tá na vulva. Chama clitóris, é ali que a gente tem que estimular. Tá? Pequenos lábios, grandes lábios também tem terminação nervosa. Se você estimula muito da região da sua vulva, você chega a bons lugares.
A gente não precisa ficar focando tanto em vagina aqui, tá? Perfeito. Agora uma pergunta de um dos meninos. Como fazer a fricção de um homem na mulher de forma adequada, sem que machuque e seja prazeroso? Conversando com quem você está se propondo a transar. É diálogo. Não tem uma técnica certa. Eu adoraria, gente, nossa, falar aqui o jeito certo de se fazer. Se você colocar 3 mulheres, uma do lado da outra, e um homem para falar, para transar com elas, com cada uma vai ser de um jeito. Não tem matemática. Então não adianta esse homem que quer transar com uma mulher achar que ele vai ser o Deus do amor e vai chegar prontíssimo oferecendo o sexo que ela quer, se ele não conversar. Então, o jeito certo é perguntar para ela, como é que você se toca? Muito legal o casal que, por exemplo, se propõe a se masturbar um na frente do outro. E mostrar como é que ele, enquanto com o seu próprio genital, se toca. E aí você, observador, muito inteligente, vai falar, entendi. E você também, enquanto alguém que quer dar prazer para o outro, e aqui qualquer encontro que você quer fazer, tá, gente? Homem, mulher com homem, qualquer coisa. É você tentar e perguntar se o que você fez tá legal. No diálogo do sexo, que ele precisa acontecer, porque a gente tá transando, mas não tá falando sobre o que faz, né? Então vamos conversar sobre o que a gente tá fazendo. Nesse diálogo, a sugestão é sempre começar com reforço positivo. Olha, eu adorei quando você fez aquilo lá. E aí, você complementa depois, falando o que você acha que poderia ser melhor. Ou uma forma indireta de conversa é essa que eu falei. Se masturba na frente um do outro, mostra como você faz. Por isso que tem que ter aquele momentinho sozinho, senão você não vai ter o que mostrar. Né? Então, eu acho que fica claro assim. E não machuca. Se tiver excitado, se tiver com fantasia e tudo mais, e o que cada mulher se autoriza também, tá, gente? Para algumas tem coisa que dói pra caramba, e aí é óbvio que dores a gente também tem que analisar, não é pra sentir dor em nada, mas, né, tem velocidades, jeitos, maneiras, que para algumas são mais confortáveis, outras não. Daí tem que respeitar as individualidades mesmo, tá? Aí, posso ir pra próxima? Uhum. Eu acho que tem... Se estiverem satisfeitos com a resposta. Eu acho que não tem mais nenhuma agora no chat. Tá bom. Não achei nenhuma. Eu acho que a próxima também tem um link com isso, que é como fingir orgasmo pode trazer prejuízos pro relacionamento e pra própria mulher também, né? Sim, nossa, gente, aí é a mesma coisa do que eu acabei de falar da comunicação, né? O fingir orgasmo é mentir. Qualquer coisa que a gente, com qualquer pessoa que a gente escolhe se relacionar, de qualquer tipo de relação, né? Não precisa nem ser relacionamento amoroso. Tudo que envolve mentira não é problemático? Sim. Então, quando você finge orgasmo, você mentiu que você teve aquele pico de prazer. E aí, o que vira? Vira alça de feedback negativo. Porque a pessoa que está transando com você acha que está arrasando, ela vai seguir fazendo daquela maneira, você vai seguir odiando aquilo que você está recebendo, e vocês nunca vão ter aquele lugar maravilhoso. Então, assim, primeiro eu acho muito legal a gente se autorizar assim, ó, tem uma teoria, tem 2 teorias na sexualidade. Uma que defende que todo sexo tem que levar ao orgasmo, e a outra que defende que nem todos precisam ter orgasmo. Eu jogo no meio termo. Por quê? Eu acho que se todo o sexo que a gente tiver, a gente gozar, a gente vai querer repetir isso melhor. Porque é aquele prazer máximo da vida que eu vou falar, isso é tão maravilhoso, eu quero de novo. Então fica na memória sexual para você querer fazer mais vezes. Então eu acho que o orgasmo funciona muito bem aqui, nisso, tá? Então procurar ter relações em que você tem verdadeiramente orgasmos é muito bom. Porém, quando a gente fica muito focada no orgasmo, a gente às vezes esquece o quão prazeroso é todo o processo de se relacionar. E aí aqui a gente tem que tirar a palavra, por exemplo, preliminar, né? Esquece isso, porque parece que tudo que eu fizer antes de um pênis entrar dentro de uma vagina, eu não estou transando. Então você está transando a partir do momento em que você se propõe a olhar no olho do outro, começar a beijar e todos os toques, isso já é sexualidade, e tem que ter prazer em todo esse processo.
E aí, se você ficar muito focar no orgasmo, focar no orgasmo, focar no orgasmo, você não aproveita todo esse processo. Então, entende o meio termo que eu gosto de defender? Tá? Então, eu acho que também é legal, se você estiver se comunicando bem com a pessoa com a qual você está se propondo a ter relação sexual, e vocês estão ok de que hoje, por exemplo, eu não vou gozar, mas foi muito prazeroso todo este processo, pode ser muito legal. Acho que pode ser legal, tá? Mas aí, gente, você tem que estar sendo muito sincerão com você mesmo e muito verdadeiro com o outro. Tem que ter conversa nesse lugar, tá? Senão a gente só tá se automutilando. É verdade. E a conversa vai super facilitar também que tudo isso flua de uma maneira mais orgânica, né? Exato. E se você, porventura, falar, olha, eu não gozei assim, mas eu gozo desse outro jeito, ou vamos tentar de uma outra maneira, nossa, às vezes é um negocinho que você muda, minha filha, é 3, 2, 1. Entendeu? E também Vamos conversar. Exato. Às vezes você tá perdendo tempo e nem sabe, né? Exatamente. Aí uma das questões, tem uma no chat, mas eu acho que só uma outra que apareceu muito pra gente, que foi como a mulher percebe que ela teve um orgasmo? Assim, quais são os sinais pra ela ter certeza de que ela teve um orgasmo? Então, gente, primeiro que assim, eu vou responder de um jeito também não científico. Se você tiver orgasmo, você vai saber. Por quê? Porque é um pico de prazer seguido de um relaxamento importante. E existem várias formas de você chegar ao orgasmo. Então, não tem como a gente desenhar uma sensação. É difícil a gente, né? Artistas às vezes conseguem traduzir em palavras sentimentos. Mas sensações, eu aqui enquanto ginecologista e estudante da sexualidade, eu não consigo, eu não tenho muitas palavras além dessa de falar pra você sentir pra saber como é e simplificadamente resumindo que é sim um pico de prazer seguido de um relaxamento, tá? E que ele pode acontecer de várias formas. Eu acho que já linka aqui eu responder, Alexia, a dúvida a respeito da ejaculação feminina. Né? Isso, era a pergunta que tinha feito no chat. Que é do skirt que falam, né? Isso. Vou falar ejaculação feminina mesmo. Na verdade, gente, assim, tem gente que acha que só porque não ejaculou, não gozou. E eu vou falar gozar ao invés de ter orgasmo, tá? Porque aqui a gente tá num bate-papo, vamos falar mais simples. Eu preciso que todo mundo aqui entenda, tanto homens que estão transando com mulheres, quanto mulheres, que se você não ejaculou, não significa que você não teve orgasmo. Absorveram essa informação? A gente precisa ter essa informação. Porque é o seguinte, por que existe o ejacular no orgasmo masculino? Tudo que a gente está falando aqui de sexualidade, a natureza, ela foi bem focada na reprodução. Então, o sexo foi feito a título de fazer gente. Esse é o objetivo do transar, tá? Depois a gente foi descobrindo e se autorizando que a gente podia ter prazer. Primeiro o homem, por muitos anos, e agora a mulher está descobrindo que ela também pode, tá? Mas, por que eu tô voltando e contando isso? Porque a gente tem que entender que o homem precisa ejacular, do ponto de vista da natureza. E aqui ainda entra num tema polêmico, porque muitos homens podem ter orgasmo sem ejaculação, tá? Mas aí aqui é um outro tópico que eu acho que não cabe, tá? Mas existe sim ter orgasmo masculino e você não vê um jato, tá? Quando a gente estuda sexo tântrico e tudo mais, a gente entende um pouquinho disso. Mas, basicamente, sendo bem simplificado aqui, a gente precisa ter a expectativa de ejacular no homem. Porque, naturezamente falando, a gente quer que esse sêmen entre na pelve para engravidar essa mulher que está com o óvulo lá, paradinho, esperando esse espermatozoide. Então, o ejaculado ele serve como um meio para que essa reprodução se autorize a acontecer. Para que a gente quer jato da vulva?
Alguém consegue me explicar? Não. Porque os filmes pornôs mostraram. Apenas. Exatamente. Não tem objetivo nenhum nisso. A lubrificação vaginal, ela acontece com excitação satisfatória. Então, uma vagina vai ficar lubrificada o suficiente para receber um pênis ou qualquer coisa que você queira colocar ali dentro na hora que você está se masturbando, ou penetrando, ou fazendo o que você quiser, se você estiver verdadeiramente excitada. E temos muitas glândulas na vagina que fazem esse papel. A ejaculação feminina, ela não é nem de vagina, gente. Ela é de uretra, tá? O lugar da onde sai esse tal líquido, que existem estudiosos que estudam a ejaculação feminina e ainda não se tem respostas, tá? Mas as pessoas que estudam comprovaram que é do orifício uretral essa secreção, não é da vagina. Então, assim, de novo, pra que você tá querendo? Eu acho que é importante estudar, porque se tem relato, a gente também tem que normalizar essas mulheres que ejaculam. Então, a gente tem que entender de onde vem. Mas eu preciso informar que não é a maioria e não é o significado do orgasmo verdadeiro, o melhor. Não, tá desconectado uma coisa da outra. Fica claro assim, Alex, Ficou explicando? claro. Ficou ótimo. Tá? Então é isso. Das... E o que se sabe, desculpa te interromper, o que se sabe do skirt é que é uma secreção que sai da uretra, que tem até um pouco de componente de urina. Tem algumas teorias que defendem que é sim um pouco de urina represada ali, que a gente às vezes sente vontade de urinar na hora de ter orgasmo, e aí a mulher, ela às vezes não se permite fazer esse xixizinho, porque ela fala, meu Deus, eu vou fazer xixi, e aí ela às vezes não consegue nem ter orgasmo porque ela prende. Então, a gente às vezes precisa autorizar essa mulher a soltar esse lugar que ela tá sentindo, para ela realmente ter o orgasmo. Mas aí a gente vai ter que ver as individualidades, tá? Não é a maioria, e eu não tô falando que é pra fazer xixi durante o orgasmo. Mas às vezes pode acontecer. Entendi. Era isso que a gente perguntar aquela hora. Ah, tá, desculpa. Oi? Já emendamos então no assunto, é isso. Uma coisa vai puxando a outra, né? Certo. Tô vendo mais perguntas aqui. Doutora, desde que comecei a ter relações sexuais, comecei a tomar anticoncepcional. Depois de 10 anos, resolvi experimentar ficar sem e percebi que fiquei com uma libido muito maior. Porém, tive que voltar a tomar por uns probleminhas e tô muito triste. É uma coisa da minha cabeça ou realmente tira um pouco da libido? Não, realmente. Ainda mais se você se conhece em vigência de um método que bloqueia a sua ovulação e sem ele. A mesma pessoa comparada consigo mesma, tá? Que esse é o melhor parâmetro que a gente tem. Não ovulando e ovulando, Brasil, é outra libido. Vamos pensar? Quando a gente está usando um método que bloqueia a ovulação, o corpo entende o quê? Eu não preciso engravidar. E lembra que eu falei para vocês que a natureza ela pensa em reprodução? Quando a gente pensa em não engravidar, o que a natureza faz com a gente? Não transar. Não ter prazer. Então, isso é para resumir bem coloquialmente falando, mas aqui, como a gente tem gente da área da saúde, a gente já pode aprofundar um pouquinho mais, que é o quê? O nosso desejo sexual, né, a famosa libido, ela depende de um monte de coisa, tá? Ela depende desde essa parte hormonal que eu vou explicar, até se o parceiro que você mora junto lava a louça. A nossa libido feminina, ela é ultra mega conectada com um monte de coisa, tá? Pra gente ter desejo, precisa estar tudo muito bem alinhadinho. A gente é bem chata nisso. Então, homens que transam com mulheres, aceitem essa informação. Sejam bem maravilhosos. Então, a gente... O que acontece? Quando a gente usa uma pílula, no caso, a gente tá bloqueando a ovulação para proteger, para não engravidar e para várias outras coisas, porque pílula traz vários outros benefícios. Aparentemente, essa pessoa que precisou voltar é porque viu que realmente, do que existe de contracepção, talvez no caso dela seja a melhor opção. E aí, faz sentido porque a gente usa hormônios que bloqueiam a pouca testosterona que foi nos dada, tá? Então, faz sentido sim, quando você compara você com você mesma,
faz sentido. Mas aí eu já quero dizer pra você, não fica triste. Porque tem muita tarefa de casa pra fazer e mulheres que precisam usar pílula porque não tem outra opção, tá? Eu já sugiro que nem cogite ficar repondo hormônio, usando um monte de outras coisas hormonais, porque eu sempre explico que é o seguinte, como se você estivesse querendo encher uma pia com um ralo aberto. Quando você usa pílula, não adianta você ficar dando hormônio exógeno para aumentar desejo sexual, porque você tá com um ralo aberto da pia usando a pílula, tá? Seria só se eu tirasse isso para realmente melhorar a questão hormonal. Então aí a gente vai ter que trabalhar nas outras fatias da pizza da libido para otimizar o seu desejo sexual. E aí aqui não dá para eu responder para essa pessoa que perguntou, porque envolve muitas coisas, tá? Mas uma das coisas é se masturbar. E aí pode parecer meio paradoxal, porque eu tô falando como é que eu vou falar pra você se masturbar se você nem tá com vontade de sexo? Meu Deus, né? Mas aí entra naquele lugar de reforço positivo, tá? Quando você começa a se conhecer e se dar o próprio prazer, você começa a lembrar e a se gostar. A masturbação, gente, ela é cientificamente comprovada como mecanismos de autoconhecimento, que a gente já falou, mas de autoprazer real, não só do prazer que ela provoca ali de orgasmo, de empoderamento, mas eu não gosto da palavra de empoderamento, tá? Não gosto muito. Mas de você se amar mesmo, tá? De autoamor, de se gostar. Então, você começando a ter essa prática, você começa a se ver como um ser que transa. Quando você se masturba, você se olha mais como alguém passível de ter prazer, seja sozinha, seja com alguém. Então, a gente tem que começar nesses passinhos lentos e melhorar a libido dessa maneira, tá? Tem outras coisas que é aquilo que eu falei que eu ia comparar com os homens, que é a gente, enquanto mulher, a gente conversa sobre tudo, né? Com as miglas, com a irmã, enfim, com quem a gente se propõe a conversar. Mas a gente não conversa sobre sexo. A gente não conversa com o próprio parceiro sobre o sexo que a gente tá achando bem mais ou menos. E a gente não conversa com nenhuma amiga, psicóloga ou sei lá, com quem quer que seja, sobre masturbação, né? Sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui. Então, é tarefa de casa para a mulher que tem vontade de melhorar a libido. Então, uma sugestão para essa amiga que precisa tomar pílula é, de repente, eleger uma amiga aí para falar sobre sexo, tá? A gente ir atrás de contos eróticos, de ouvir músicas, né? Eu faço muito isso lá no meu Insta, de tentar estimular a gente a se ver como uma pessoa mais sexual, tá? E aí, garanto pra você que vem uma libido, mesmo com a testosterona lá embaixo. Porque, na verdade, apesar de eu estar aqui explicando pra vocês que a pílula, sim, diminui o desejo sexual, isso, na verdade, é cerejinha de bolo, tá? Porque a nossa libido, se ela fosse depender de testosterona, a gente não ia ter desejo sexual nenhum. Porque a gente tem pouco mesmo. Testosterona. Pra gente ser feminina, pra gente ter as nossas curvas, pra gente ser estrogenizada, a gente não fica sendo testosterona. Uhum. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar no nosso desejo sexual não dependente da parte hormonal. Tá? E esse é o meu papel na vida. É estimular as mulheres a terem libido mesmo não banhadas de testosterona. Que é o que a gente é. É verdade. Tá? Tá ajudando muita gente. Que bom. Aí tem uma Hoje aqui, ó, a gente conversando sobre sexo, gente, vai ficar todo mundo excitado, entendeu? Vai ficar todo mundo querendo se olhar, se tocar, falar com o parceiro sobre o que ouviu hoje, entendeu? Essa é a ideia. Teremos mais sexo depois de uma conversa como essa. Sim. Entendeu? Ou pelo menos mais masturbações, que é o que a gente mais quer, na verdade. Até porque coronavírus, o parceiro mais seguro que temos somos nós mesmos nesse momento. Verdade. Tá? Mesmo me perguntando no chat. O orgasmo deve ser sempre igual? Ou pode mudar de padrão ao longo da vida? Tudo muda o tempo todo no mundo. Eu já falei pra vocês que os orgasmos são diferentes. Você, enquanto a mesma pessoa,
pode gozar de diversas formas, né? Assim, você vai ter orgasmos mais intensos, menos intensos, orgasmos que te relaxam mais, orgasmos que não. E aí é você se dando vários orgasmos para você conhecer todos os possíveis que você pode ter. E, obviamente, ao longo da vida você pode gozar de formas diferentes, mas com certeza, tá? E é entender também, gente, que a nossa vida, igual tudo na nossa vida, não é uma linha reta ascendente, tá? Quando a gente fala que as coisas se transformam, não quer dizer que a gente só vai melhorando e ficando muito maravilhosa. Sim, eu acho que em autoconhecimento, um monte de coisa, a gente pode querer só melhorar, tá? Mas na questão de sexualidade, é interessante a gente entender que tem momentos da nossa vida que a gente vai dar um passinho para trás na sexualidade, tá? Tem momentos que a gente não vai estar no nosso melhor. Por exemplo, esse momento nosso de isolamento social, sabe? Às vezes, ficar pensando em sexo não vai ser o nosso melhor momento, tá? A gente tem que se respeitar um pouquinho também. Então, entender que a gente às vezes vai ter orgasmos meio que trefinhos ali, só para cumprir um papel, para dar uma relaxadinha ali, mas não é aquele orgasmo melhor do mundo, também é importante. Quando a gente tem filho, né? O puerpério, uma fase difícil. Então, respeitar esses momentos também, que o orgasmo não vai ser o mesmo, também é importante para a gente não ficar ali numa autoexigência o tempo todo, tá? Então, sim. Ele muda, pode mudar e deve mudar. Aqui eu acho que pode linkar com aquela pergunta que falaram, Alexia, do orgasmo clitoriano e com penetração. Eu acho que faz sentido, né? A pergunta era, quais as diferenças entre um orgasmo clitoriano e de penetração? E por que o de penetração é mais difícil de ser alcançado? Então, gente, na verdade, assim, ó, não vamos dividir orgasmo clitoriano de orgasmo com penetração, tá? Freud falava que o orgasmo clitoriano era um orgasmo primitivo, um orgasmo imaturo. Olha que agressividade com a mulher. Não é? Né? Adoro Freud para um monte de coisa, mas para isso ele não foi muito legal com a gente. Então, não vamos falar disso. Vamos falar que os orgasmos podem ser diversos. O que eu acho que é legal eu trazer para cá é a penetração. O quanto ela não é a responsável pelo orgasmo. Que o orgasmo, ele acontece no clitóris. E que quando a gente estimula clitóris externamente, vulva, a gente está apenas fazendo estímulo clitoriano vulvar. Quando a gente associa com a penetração, e aqui absorvam muito bem esse termo, associa, porque o estímulo clitoriano vulvar de glande de clitóris não pode ser abandonado quando a gente se autoriza a penetrar, gente. Tá? Porque aí não vai ser bom mesmo. E aí eu não tô dizendo pra você ficar necessariamente com mão ou necessariamente colocando um vibrador ali no clitóris. Mas às vezes você vai ter que encontrar pelo menos uma posição em que tenha uma fricção satisfatória desse clitóris para que você se autorize penetrar. Tudo bem? Uhum. Porque a penetração, ela vai ser um estímulo clitoriano também, tá? Que é a parte da vagina que tá sendo abraçada pela parte interna do clitóris, né? Aqui eu devia ter trazido coisas para mostrar, né? Fui péssima nesse quesito. Mas enfim, a gente tem o nosso clitóris externamente visível pela glande. Depois vocês vão lá no meu Instagram dar uma passeada lá todo mundo, porque explica, mostra essa imagem, tá? A gente já deixou no chat até. Isso, boa. A nossa vagina, ela é abraçada pelo corpo do clitóris. Clitóris não é só a glande, não é só aquilo que a gente vê. Tem toda uma estrutura interna ali que abraça a vagina. Então a penetração, ela faz sentido para aumentar talvez o prazer. A penetração às vezes pode melhorar, tá? O orgasmo. A gente colocou a penetração como algo que piora e ai meu Deus, a penetração é pior para ter orgasmo. Porque a gente está abandonando a parte que tem mais terminação nervosa na hora de fazer relação. Tá? A parte que sabidamente tem mais terminação nervosa é a glande. Igual o pênis, tá, gente? O pênis também. É na glande que tem mais terminação nervosa.
Por isso que a gente fala que não precisa de tamanho para ter grandes prazeres, e enfim, tá? Mas aí o tema homem aqui é outro lugar. Então, eu respondo quando eu explico isso, que se a gente estimula só o clitóris, a gente garante um prazer. Se a gente só penetra, a gente dificulta o nosso trabalho. Porque a gente não tá onde tem mais terminação nervosa. E aí, assim, a gente vai ouvir relatos de mulheres que têm orgasmo só com penetração, sem fazer nada com o clitóris. Aquela posição que os homens mais pedem. A mulher de 4, ele só penetrando. E ela com a mão, nada da vulva dela, ele com nada na vulva dela, só pênis na vagina. Gente, chegar ao orgasmo assim, pra mulher, é quase que uma tarefa assim meu Deus, de super-herói. Possível. Tá? Eu não falo impossível porque, né, existe de tudo aí nesse mundo. Tá bom? Mas eu digo que, anatomicamente falando, entendendo bem a fisiologia feminina, a anatomia feminina, pra dar um prazer pra essa mulher, por exemplo, nesta posição, precisa colocar uma mão ali no clitóris, na glande do clitóris. Precisa colocar um vibrador. Tudo bem? E aí a gente vai olhar para essa penetração de uma outra maneira. Porque aí temos estímulo. Sim, entende? Exatamente. Então é isso. O que eu sempre falo quando as pacientes vêm para o consultório e falam assim: ai, doutora, eu não consigo ter orgasmo com penetração. Aí eu respondo com a pergunta: o que você faz com o seu clitóris na hora que você se autoriza a penetração? Ah, não faço nada. Tava fazendo sexo oral e aí parou, foi pra penetração, ou tava ali com a mão, mais ou menos, mas aí foi só pra penetração, parou de estimular o clitóris. Como é que você quer ter orgasmo? Muito difícil, tá? Então, respondendo essa pergunta, é isso. É por isso que é difícil, porque se abandona a glândula do clitóris ao se autorizar a penetrar. Se você passar a penetrar com o estímulo clitoriano, garanto pra você que a penetração talvez até otimize o seu orgasmo. Por quê? Porque aí a gente vai entrar naquele outro ponto de uma outra pergunta, que é o tal do ponto G, que é a pergunta da sequência. Exatamente. Se né? existe, foi o que a gente que eu não gosto. Existe. Respondendo assim, tá? Sim, existe. Tá lá. Mas vamos tirar todas essas informações que vêm em cima dele, porque esse nome é péssimo, tá? Ponto parece que é um botão. E se a gente fosse usar a palavra botão, se fosse a gente usar a palavra botão, era muito melhor dar esse nome pro clitóris. Porque ele, sim, é um ponto. Mas que também não vai assim, não, que dói pra caramba, não é legal, tem que estimular direito, né? O ponto G nada mais é do que uma região da vagina em que o corpo do clitóris está ali muito bem próximo, que é o primeiro terço superior da vagina. E aí, de novo, a gente volta a dizer que não precisamos de grandes volumes penianos para chegarmos a alcançar o ponto G. Antes acreditava-se que era um lugar lá no fundo da alma da vagina. E, gente, é primeiro terço. É a entradinha ali. Tá? E aí, o que se sabe? Que essa região, então, parte superior da vagina, no primeiro terço. Todo mundo aqui entende mais ou menos o que eu tô falando. Temos estudantes de outras áreas, né, Alexa? Talvez não entendam muito quando eu falo assim. Mas a gente faz uma ideia. Tem uma imagem. Exato. Também tem lá no meu Insta, depois vocês vão procurar. Perfeito. É essa regiãozinha ali, aonde o clitóris tem o corpo dele mais próximozinho da entrada da vagina. Então, a gente tem uma potencialização de prazer quando essa região, e aí eu não digo ponto, é também estimulada. Não vai tentar só pôr a mão ali nessa parte e achar que você vai ter orgasmo, se você não tiver com a glande sendo bem estimulada. Então, de novo, a glande é poderosa, gente. Tudo bem? Ponto G sendo associado, pode talvez otimizar o seu orgasmo. E aí é legal você, de repente, treinar esse estímulo do ponto G sozinha. Então, você manipula
a glande do seu clitóris, aqui falando tecnicamente fica muito engraçado, né? Mas você manipula a glande do seu clitóris ali, quando você estiver devidamente excitado, e aí é você que vai saber, porque você vai ter lubrificação, vai ter sua mente ali um pouco mais distante para se autorizar a colocar o seu dedo dentro da sua vagina, ou algum vibrador que tenha formato fálico. E você vai, ali na entradinha da vagina, fazer um mecanismo de vem cá, que é o tal da maneira como essa região deve ser estimulada. De entrar e sair, entrar e sair. E aí, a gente sabe que talvez você tenha prazeres assim. Mas aqui você entende que a gente está deixando técnico demais? Sim, e não tem uma receita. E eu acho que quando a gente fala de se masturbar e de se permitir transar com alguém, a gente tem que sentir, gente. A gente não tem que, eu li a cartilha aqui agora e eu vou lá fazer. Eu acho que a gente usa essas cartilhas, né? Tem livros explicando, eu tô aqui falando igual uma tonta, tecnicamente, para se autoconhecer, para tentar clarificar um assunto que não se fala. Mas, na verdade, a nossa orientação é, vai fazer. Sai fazendo. Sai fazendo do jeito que você quiser. Tá? Porque não tem jeito certo. Nós estamos dando a informação e aí você faz da maneira como você achar que for melhor. Descobrindo se faz sentido ou não pra você, né? Exatamente, tá? E aquilo, do mesmo jeito que a gente falou dos orgasmos, né? Que eles podem variar ao longo da vida e ao longo, né? Enfim, esses estímulos, eles podem ser legais e te levarem a lugares interessantes, às vezes sozinha, dando certo ou não. Hoje você conseguiu ou foi legal, amanhã talvez não. Então, também se respeitar, sempre nesse autorrespeito, tá, gente? Não vamos ser agressiva com a gente, não. Tá bom? Não é um caminho sem volta, né? Eu consegui agora, agora toda vez eu tenho que conseguir. Aí vai virar uma frustração se você não fizer aquele dia que você manipulou essa tal dessa região aí, superior da vagina, não foi bom. Então, tá? Perfeito. Eu acho que deu tudo certo. Tem uma outra pergunta que estão repetindo bastante, é bem frequente no chat, que é: doutora, quando você tem vários pequenos ápices, entre aspas, um seguido do outro, significa que foram orgasmos ou que foram vários ápices? Olha, a gente sabe que a mulher teve uma única vantagem da natureza aí, né? Porque eu tô falando aqui o quanto a gente foi desprivilegiado em várias coisas, né? Que é a nossa capacidade de ter orgasmos múltiplos. Tá? Esse termo fica muito num lugar místico, mas a gente consegue, quando estuda o orgasmo feminino e compara com o orgasmo masculino, em geral, o orgasmo masculino é sim esse tal do pico de prazer, que vem um relaxamento, e aí o homem tem aquela zona ali de platô, de demorar para se recuperar, muito mais longa do que a mulher. O gráfico de orgasmo feminino, ele é possível acontecer em várias pequenas ondas, sem realmente, propriamente dito, relaxar, tá? Então, se pra você tá sendo bom esse tal dos ápices que você tá me perguntando, sim, você tá tendo vários orgasmos, maravilhosa. Tá? Eu acho que ápice já pode ser orgasmo. Sim. Se o relaxamento vem mais intenso só no final de vários ápices, você teve vários orgasmos. Se ele vem já depois de um ápice só e você relaxa, você teve um orgasmo. E a gente, apesar de falar que a mulher tem essa capacidade do orgasmos múltiplos, de novo, não vamos nos cobrar. Se você tá muito plena, tendo um orgasmo e relaxando, se joga, tá? Nem ficar procurando esses orgasmos múltiplos aí, não. Importante ter prazer, né? Exato. Aí tem uma muito boa também no chat que o que você poderia falar sobre a teoria de Rosemary Basson, não sei se foi certo, em que existem mulheres neutras e mulheres espontâneas. É uma visão ultrapassada da sexualidade feminina? Rosemary Basson, né? Ela que estudou o orgasmo feminino, o ciclo de resposta sexual feminino, na verdade. Então, não é o que eu diria, tá? Eu vou traduzir o que ela concluiu, tá bom? A gente, quanto mulher, precisa se respeitar nesse quesito de ciclo de resposta sexual, tá? E o desejo
espontâneo faz parte da nossa vida, sim, mas em momentos pontuais. Não é o nosso grande case, tá? Então, mulher pensar e ter vontade espontaneamente em sexo é raro. É ali naquele momento da paixão, comecinho de relacionamento, é quando ela tá se sentindo muito maravilhosa, é assim, raro, tá? Raro. Eu tô falando isso não pra frustrar, é pra gente trabalhar com essa informação, tudo bem? O que a gente sabe é que a gente tem desejo responsivo. E por que que, na verdade, a Basson trouxe essa informação pra gente? Pra gente dividir quem tem disfunção sexual e pra quem não tem, tá? Porque quem tem disfunção sexual é quem não tem nem o responsivo. Então, o parceiro tá se virando de ponta cabeça, ela tá tentando procurar o desejo e não vem, é disfunção sexual, tá? Agora, a gente, enquanto fisiológica, sem patologia, sem disfunção sexual, a gente precisa entender que o que a gente tem é aquele desejo em que a gente, do estado neutro, tá ali, precisa de um pequeno estímulo para ter desejo. E por isso que eu tava aqui falando para vocês de todos eles que a gente pode ir atrás. Beijar na boca, conversar sobre sexo, ouvir música que te excita, ver filme, ver livro. Tarefa de casa, porque a gente não tem desejo espontâneo. A gente tem desejo responsivo. Tá? E isso é uma coisa muito importante porque a gente que, né, assim, nós ainda que estamos numa sociedade monogâmica e que temos aí talvez o objetivo de ter um relacionamento longo com alguém, relacionamento longo é o grande serial killer do desejo sexual espontâneo na mulher. Porque estar estável com alguém é concluir que desejo espontâneo praticamente não existirá, tá? E o parceiro que está com essa mulher precisa entender que ela é assim. E essa mulher não tem que ficar chatona, não, falando, vem aqui, você que vai ter que me fazer ter desejo. Ela também tem que procurar e pensar mais em sexo. Então, por isso que eu falei, cria um grupo no WhatsApp com a amiga para falar de sexo, pensa mais em sexo, ouve mais a música, faz sua tarefa de casa, porque senão, minha filha, você não vai ter desejo. Tá? Perfeito. Tá estudado, tá comprovado. A gente tem desejo responsivo. Perfeito. Eu acho que foi. Ótimo. Uma também que foi frequente aqui no chat é como lidar com o vaginismo de forma mais tranquila. Aí a gente, até falei com a Alexa que eu ia me ater mais às não disfunções, né? Porque vocês viram aqui, o tanto que eu tô falando, tá? Faz uma hora que eu tô aqui, e eu só tô falando do básico, de quem não tem doença, tá? Se a gente realmente conclui que a mulher tem vaginismo, gente, que é uma doença, que é uma contração involuntária da musculatura vaginal, ao toque e ao micropenetrar, a gente não tem que lidar, a gente tem que tratar. Tá? Então não existe isso de lidar melhor com o vaginismo. Tá? O vaginismo precisa de cuidado. E eu gosto que as pessoas saibam que o vaginismo existe, mas eu também não gosto que ele tá caindo na boca do povo. Porque tem muita mulher chegando no meu consultório falando, doutora, eu tenho vaginismo. Na verdade, ela só não está se conhecendo e entendendo bem o que envolve o estimular, o penetrar e tudo isso que nós estamos conversando até aqui, tá? A mulher vagínica, que tem o vaginismo propriamente dito, ela não consegue, gente, nem colher um Papa Nicolau, tá? A gente não consegue passar nem espéculo de virgem nessa mulher. Então, entendam que é realmente uma parcela muito pequena da população. Se você consegue colher Papa Nicolau, vaginismo você não tem. Tá? Vamos trabalhar nas outras coisas que podem estar te levando a ter dor na relação sexual. Vamos respeitar total a sua queixa. Mas não vamos te colocar numa caixinha. Porque às vezes a gente se coloca numa caixinha e aí ferrou. E aí o vaginismo, ele é tratado multifatorialmente. Grande parte dos vaginismos, eles têm muito antecedente de abuso sexual. Mas por isso que eu até te falei lá, da gente não ficar entrando nisso, tá?
que aí é disfunção sexual feminina, tá? Tem questões religiosas envolvidas, tem traumas de experiências sexuais prévias, às vezes não tem nada disso, e aí a gente precisa só exercitar a musculatura vaginal com fisioterapia pélvica, aí não é fazer pompoarismo, tá? Aí é chamar o time pra cuidar, Boa. tá? Muito obrigada. Tem mais umas Imagina. perguntas. Voltando para as que a gente tinha recolhido pelo Forms, em todas as Ótimo. respostas que a gente teve, a gente recebeu um feedback de que esse assunto ainda é pouco ou mal abordado pelos profissionais da saúde. E qual a principal limitação para isso ocorrer, já que isso ocorre com tanta frequência? E como esse fato prejudica a própria vivência sexual feminina? Eu acho que tem duas grandes respostas. A primeira de tudo é que o profissional de saúde não tá tendo uma vida sexual legal. Como é que ele vai ajudar alguém? Nós somos pessoas antes de sermos profissionais. Então, principalmente, se é uma mulher, né? Porque assim, qual o profissional de saúde que a gente quer que aborde esse tema? O ginecologista, vamos tentar resumir aqui, tá? Ou talvez o psicólogo, né? Me perdoem se eu esquecer aqui de alguém, mas tô tentando aqui pensar qual profissional de saúde tem esse papel. Você não vai no ortopedista, ele tem que abordar a sexualidade. Concorda comigo? Então, não é todo profissional de saúde que tem que falar sobre isso. Nós, enquanto ginecologistas, a gente primeiro é ser humano. Então, nós, enquanto seres humanos, estamos envoltos de todas essas amarras que a gente está conversando aqui até agora. Como é que a gente vai querer trazer esse tema com tranquilidade se isso, enquanto pessoa, não foi bom? Não tá bom, não tem autoconhecimento, né? Meio difícil, tá? Segundo, se é um profissional de saúde homem, é difícil ele abordar com uma mulher sobre esse tema. Eu admiro o homem, o ginecologista homem, que consegue fazer sexualidade. Na minha pós-graduação de sexualidade não tinha um homem. Tá? Nossa. Então, assim, talvez seria interessante até que fizessem, pra conseguir realmente trabalhar. Com certeza. Né? Bem isso, sim. Mas eu também entendo a mulher que não procura o homem pra falar sobre isso. Difícil, às vezes, gente. Né? Uhum. Mas também tá sendo muito heteronormativo aqui. Talvez a menina que usa com mulheres ache ruim falar comigo. Vamos também abrir a cabeça? Não é verdade? Então, assim, eu acho que assim, o ser humano que é profissional da saúde, que tá apto a cuidar de sexualidade, é o ser humano, tô falando primeiro na parte de ser humano, tá? Que tá entendendo a sexualidade enquanto, eu não tô falando aqui que você tem que estar pleno, transante, maravilhoso, nossa, não tô falando que eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de sexualidade, não é isso, mas precisa ter conhecimento, precisa ter conhecimento de sexualidade enquanto ser humano, tá? Perfeito. E aí, plus a isso, gente, eu fiz medicina, eu fiz residência médica de ginecologia e obstetrícia e eu não vi sexualidade. Não se foi falado sobre isso. O único tópico de sexo que foi falado na minha formação foi DST. É a única parte mais próxima de sexo que a gente tinha. Tá? Mesmo em liga, eu fazia parte da liga de ginecologia e obstetrícia, a gente não levava esse tópico. Isso está sendo recente. A gente se autorizar a falar de sexo. Então, acho que vocês serão muito mais maravilhosões, tá? De poder levar esse assunto. Então, eu acho que por que esse assunto é pouco ou mal abordado? Porque são seres humanos com qualidades de vida sexual ruins e são profissionais que estão se formando sem abordar o tópico. E por que não aborda o tópico? Porque não estão estudando também, né? Porque não era muito do interesse estudar a sexualidade feminina. Gente, essa questão do ciclo de resposta sexual, essa coisa que eu falei pra vocês, de que o clitóris, ele é, né, uma parte interna, não é só a glande e tudo mais, tudo isso foi descoberto depois dos anos 2000. Olha que absurdo. Muito recente. Se você for no livro de anatomia, você pegar o sobota, tem clitóris no sobota? Não tem clitóris. É o sobota que vocês usam ainda? Eu uso sobota. Eu usei sobota. O néter também era de anatomia, né? Sim, a gente usava esses dois.
Também não tem clitóris ali, gente. A gente acha clitóris nos desenhos artísticos do Instagram, das feministas que Verdade. descobriram porque foram a ver. Eu aprendi sobre o clitóris porque eu fiz pós-graduação em sexualidade, mas muito porque eu sou uma mulher que me interessa pelos temas. Não basta só minha pós-sexualidade também não, tá? De verdade. Isso não basta pra gente abordar o tema, porque senão você também fica muito desconectado, né? Ah, você fica na teoria lá. E como é que você aplica isso? Entendeu? É Você tem verdade. que ser uma pessoa que faz isso. Então, o profissional de saúde que quer abordar esse assunto, ele tem que ser um ser humano que aborda esse assunto na vida dele, tá? Então, por isso que eu acho legal aqui a gente estar falando com essas pessoas. Antes de vocês serem profissionais, vocês são seres humanos. E é isso que a gente tem que cuidar. Para daí a gente ser o profissional que a gente quer ser. Isso é verdade. Respondi? Eu acho que respondeu, perfeito. E aí, por que prejudica, né? Como que esse fato prejudica a saúde sexual feminina? Poxa, gente, se nem o profissional de saúde está conseguindo ajudar, você fica à mercê. Você tá ali órfão desse assunto. Você tá abandonado, né? Então, é por isso Doutora, mesmo. uma coisa que perguntaram bastante é sobre os livros que a gente pode estudar para entender um pouco mais sobre a sexualidade. Como você mesmo mencionou, tipo, a gente não tem isso em anatomia. Isso na nossa graduação é abordado de maneira muito rasa, ou às vezes nem é abordado. Então, o pessoal perguntou de, assim, material que a gente pode ir atrás. Olha, eu acho legal acompanhar a galera da Prazerela lá no Instagram. Eles têm um site, inclusive, eles têm cursos e tudo mais. Eu aprendo muito com a menina lá que é a estudiosa desse assunto, tá? Então, Prazerela, tá? Beleza. Ficou claro como escreve, né? Ficou. Eu tenho o livro que eu deixei lá no meu Insta, inclusive eu me dediquei a fazer um post dele, que é o Viva Vulva, Viva Vagina, tá aqui ele comigo. Esse eu vou pegar, ele tá aqui comigo, vamos pegar. Eva, obrigada. Olha, a Cleo se comportou, ela tá... Então, Né? vamos... Né? Então posso botar aqui agora. Esse aqui, ó. Viva Vagina, na verdade. Viva Vagina. Ele foi escrito por 2 estudantes de medicina norueguesas. E, gente, ele fala o que toda mulher tem que saber. Ali tem tudo. Tudo que vocês querem saber. Perfeito. É leitura obrigatória. E não é aquele livro que você vai precisar falar assim, eu tenho que parar pra ler esse livro. Não, ele é uma bíblia. Entendeu? Você deixa ele ali na cabeceirinha da tua cama e tem os tópicozinhos aqui. E maravilhoso, tá? Ele fala de assuntos femininos de todos eles. É muito maravilhoso. Todo estudante de medicina, sim, obrigatório. Se eu fosse professora, eu ia falar obrigatório. Perfeito, tá? Eu já notei. Eu acho que esses dois são informações muito, muito seguras, respaldadas cientificamente, que são legais de ler, e são de fácil acesso e tudo mais. Eu não vou bombardear vocês de todas as dicas que eu dou para as minhas pacientes para estimular a masturbação e tudo mais, não, porque é muita coisa, enfim. Mas eu acho que fica bom se vocês já se consumirem dessa maneira. Perfeito. Muito obrigada pela dica. E teve Imagina. mais uma dúvida muito boa, que é qual a importância do sexo oral e anal para o prazer, e se isso é uma questão individual do casal. Com certeza é individual da pessoa, né? Que daí você tem que respeitar a pessoa e aí vai existir o casal depois disso, né? Sexo oral e anal não estão no mesmo lugar, tá? Eu acho que o sexo oral, como é que foi a maneira da pergunta para eu responder certinho? Qual a importância do sexo oral e anal para o prazer? Eu acho que assim, ninguém tem que se obrigar a nada, tá? Se você recebeu um sexo oral e não gostou, eu também acho que você não deve ser essa pessoa que se fecha às possibilidades, de repente tenta numa outra oportunidade,
né? E também não significa que se com um parceiro o sexo oral não foi satisfatório, com o outro não vai ser, tá? Uhum. Então, estar sempre com a mente aberta ali para essa coisa do receber o sexo oral. Eu entendo o sexo oral como um beijo na genitália, certo? Que traz conexão, que se bem estimulado, respeitando ali o que o receptor tá recebendo, gosta, ele é super favorável. Então, eu acho mega importante o sexo oral, tá? Mas eu não tô dizendo que você é obrigada. Eu estou dizendo que vale a pena considerar, tá? Agora, sexo anal eu já acho que é outra coisa. Não é proibido. Se você tem prazer na região anal, se joga, faz ali os cuidados, né? A gente sabe que ânus tem muito mais receptor para as doenças sexualmente transmissíveis do que a própria vagina e a vulva. Então, cuidado, tá? A gente não vai ficar aqui dando esse discurso das DSTs, né, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas, se pra você que vai receber o sexo anal é legal, maravilhosa. Agora, não faça só porque quem quer entrar no teu ânus tá querendo. Eu acho que é legal você conversar sobre o quão importante é esse ânus para essa pessoa. Então, sempre o diálogo estar ali neste casal que transa, tá? Aí aqui a gente tá falando de homem e mulher, né, gente? Eu tô tentando não ser heteronormativa, mas eu não tô conseguindo imaginar outro jeito. Mas, enfim, pode ser também sexo oral no ânus, né? Estímulo oral no ânus também pode ser bem legal, né? Aí pode ser mulher com mulher, enfim. Mas aí falando de penetração anal, falar que quão importante aí eu já não acho que é no mesmo lugar do sexo oral, você entende? Que é diferente? Uhum. Porque a gente estava falando da anatomia do prazer feminino, né? E não tá no ânus, obrigatoriamente. Se o seu ânus for uma zona erógena, maravilhosa, você tem um monte de zona erógena. Às vezes você tem a orelha esquerda, que é a sua zona erógena. Vai lá na orelha esquerda fazer alguma coisa. Entendeu? Mas é se descobrir, tá? Enquanto tiver o ânus fazendo parte, porque foi uma descoberta e foi legal e foi de consenso comum, maravilhoso. Agora, quando vira uma coisa de cobrança do parceiro para a penetração anal, sendo que tá todo o resto acontecendo, eu gosto de um argumentinho. E aí ele pode ser meio agressivo, mas vamos lá. O homem dá 2 pênis pra você? Por que você tem que dar 2 buracos? Vamos ser bem claro e curto aqui, tá? Então, assim, quando fica nessa coisa da cobrança, aí a gente vai responder assim, então. Tá bom? Eu adorei. Então, eu acho assim, você pode se jogar no ânus, gente, tá tudo bem, tá? Mas aí eu tô dizendo assim, eu sei que tem essa cobrança. Enquanto estiver nesse lugar de cobrança, você vai responder dessa maneira. Tá? Porque nem a vagina tá legal. Vamos trabalhar na vulva primeiro. Lembra que a gente estava conversando no começo? Né? Então, vamos seguir os passos que dão um prazer real primeiro. Depois você vai se descobrindo as outras zonas erógenas. A gente sabe que tem gente que começa pelo ânus, né? Porque tem toda uma coisa do ímen. A gente nem falou de ímen aqui. Isso. Mas tem mulher, gente, que mantém relação sexual anal porque se acha que é virgem, enquanto não penetra na vagina. Tá? E não sou eu que vou falar que ela não é. Porque eu acho que virgindade é um atestado que cada um se dá. Tá? Eu, quando comecei a autorizar o outro a pôr uma mão aqui, eu já achei que eu não sou virgem. Entendeu? Então, eu, falando de mim. Agora, cada um fala da sua virgindade do jeito que quiser. Tá? Não tem um atestado de virgindade que nós médicos vamos dar. Tá? Já me pediram muitos. Eu nunca dei. Tá? Sério? Tem pastor de igreja que faz a paciente ir pra consulta, falar que o paciente é virgem antes de casar, que a gente tem que atestar, porque tem que encontrar o ímen. Enfim, 1000 coisas. Ixi, tem muita coisa. Mas então é isso, tá? O ânus tá aí, o ânus é teu. Você faz com ele o que você quiser, mas é o que você quiser. Tá? E se você não quer agora, mas acha interessante porque o parceiro tá fazendo de um jeito muito maravilhoso esse estímulo e querendo, você pode ir também mudando. Eu acho que nada nessa vida é legal a gente ser engessada também, gente. Todo mundo que é engessado é chato.
tá? Verdade. Não fica com esse Completamente. discurso, aqui não, sabe? Não fale assim, porque senão você corta diálogo. E a gente tá aqui querendo falar, né? Então, É realmente ver o que faz tem um sentido, o que não tempo. faz para aquele período. A gente pode mudar Exato. depois. Isso. É isso. Aí a gente ganha uma outra questão, que é como evitar a dor no começo da penetração, por tensão, por medo. Que é, tipo, Então, sobre o início da penetração. a penetração, gente, ela vai ser mais dolorosa quanto menos a gente tiver os dois Fs acontecendo. Lembra lá do que a gente falou dos dois Fs, tá? Se não tiver com a fantasia muito plena e não tiver com o estímulo no lugar certo da fricção muito maravilhoso, a penetração talvez não seja tão legal. E a gente talvez, às vezes, precisa desconstruir algumas experiências prévias. Por isso que eu falo pra gente não se autorizar a fazer nada do que a gente não quer. E não fazer nada mais ou menos. Porque se você tem uma experiência ruim, é gatilho pra toda hora que você for pra aquele lugar, você vai lembrar. E aí, tem contração involuntária, tem dor. E aí é trabalho. Aí você vai ter que ir no consultório, aí a gente vai ter que trabalhar, desensibilizar, que é o que a gente chama. Talvez pedir ajuda pra psicóloga, tá? Então, aprendam, não é pra doer quando for penetrar. Se tiver doendo, procura um ginecologista. Tudo bem? Perfeito. Tá? Então, não é pra doer. Um leve desconforto, vamos colocar assim, pra também ninguém se sentir ET, um leve desconforto na entrada da vagina, ainda mais quando a gente sabe que às vezes tem, né, tamanhos variáveis e tudo mais, pode acontecer, gente, pode acontecer. A gente tem terminação nervosa na nossa vagina só no primeiro terço. Os outros 2 terços finais da nossa vagina não tem terminação nervosa, tá? Por quê? Porque a gente foi feita de novo para parir. Lembram lá que a gente só foi feita para reprodução? Então, se a gente tivesse terminação nervosa mais profundo da nossa vagina, a gente não conseguiria que uma cabeça passasse por ali, uma cabeça de bebê. Então, a gente tem terminação nervosa só nesse comecinho. E por isso que essa sensação de perceber a entrada de algo dentro da sua vagina, ela pode ser, ela é percebida, mas não é para ela ser dolorosa. E aí uma das sugestões é começar a tentar penetrar na masturbação. Se você só faz masturbação, estímulo externo, e quando parte para penetração com um parceiro, você começa a ter dor, desconforto, e aí você tá trabalhando com a ginecologista, né, tá acompanhando, tá vendo que não tem nenhuma disfunção, a sugestão é ter algo fálico, ter algo em formato de pênis, que você vai introduzir enquanto se estimula, porque aí você treina o seu cérebro a não contrair na hora de penetrar. E aí é só vir primeiro, depois com alguém. Então é uma das sugestões que a gente pode dar. Aqui eu tô falando quando não tem disfunção, tá, gente? Se tiver disfunção, o exercício é até o contrário. Pacientes vagínicas, a gente usa dilatador vaginal, que tem 5 espessuras. Dilatador em formato de pênis mesmo, em que ela tem que fazer exercício em casa, diário, de penetrar aquilo sem se masturbar. Então é outro mecanismo. Só pra contar pra vocês de curiosidade, tá? Mas então, você que já passou por avaliação, não tem nenhuma disfunção, só sente aquele desconforto na penetração que você queria que fosse um pouco melhor, começa a se penetrar enquanto se masturba. Para aquilo ficar no teu cérebro como algo que não é ruim. Perfeito. Muito obrigada. Calma, tem uma outra. Eu gostaria de saber mais sobre os métodos de prevenção do sexo lésbico. Então, eu também gostaria. Isso é um desafio, gente, tá? A gente sabe que realmente, quando a gente tem contato vulva a vulva, né? Porque o sexo oral, em relacionamento heterossexual, a gente também faz. Então, eu não vou colocar nesse mesmo lugar. A gente também queria proteção. Na verdade, assim, teoricamente, tem que proteger no sexo oral, tá? Mas, assim, sejamos coerentes.
Então, o que acontece? O contato vulva-vulva, né, ou com algum... Se você usar algum sexy toy ali que tem formato peniano, né, para penetrar na parceira, você coloca a camisinha. Então, colocar a camisinha masculina em sexy toys. Isso é uma forma de você se proteger em sexo lésbico. A outra forma é você usar a camisinha feminina, tá? E a parte da... Gente, camisinha feminina não é excitante, não é super interessante, mas é uma forma, é uma maneira, tá? Ela tem a parte externa dela pra cobrir a gente no sexo oral, tá? Porque ela tem o halo dela externo pra recobrir a vulva. Então, teoricamente, você teria que fazer com que o outro ou a outra manipulasse a sua vulva através deste plástico. Aí você tá protegendo de DST. Tá? E aí, tanto o sexo lésbico quanto não. Existe uma maneira de você cortar o preservativo, tanto o masculino quanto o feminino, e fazer uma película. Bota ali, segura e trabalha. Tá? É uma maneira. E existe um produto que vende lá nos Estados Unidos, que é de produto dentário, chama Dental Dam, que é esse plástico, já é esse plástico formato que usa-se muito lá fora. Usa-se muito, não sei qual frequência os casais lésbicos usam, mas que se recomenda para usar, que sabidamente faz barreira para vírus e bactérias sexualmente transmissíveis, tá? Mas, gente, é um desafio, tá? Assim, realmente. Então, fazer exames periodicamente é uma sugestão que a gente sempre dá, e o periódico que eu diria seria 6 meses. E monogamia é a melhor forma de garantir de não pegar alguma DST, tá? Mas, em geral, é isso que a gente tem. Eu tenho muito interesse nesse assunto, porque eu tenho bastante paciente que namora meninas, casada com mulher e tudo mais. Minha irmã é homossexual, então eu converso muito com ela, aprendo com ela, inclusive, algumas coisas. Mas realmente é um desafio. Eu queria ter mais tempo para ser uma estudiosa, mas se eu fosse da pesquisa, eu não atenderia gente no consultório, eu não faria Instagram. Então, assim, eu vou ter que só pedir pra galera pesquisar. Não é muito difícil. Imagino. Deixa eu ver. Você percebe alguma diferença nos relatos de mulheres brancas e negras em relação ao orgasmo? Como, por exemplo, uma preocupação diferente nos parceiros? Eu não tenho esse N, eu tenho pacientes negras, mas eu não tenho esse estudo para dizer para você que elas, por serem negras, têm mais dificuldade, assim. O meu nicho de atendimento para essa parte sexual, ele começou no consultório já. E mesmo acompanhando os ambulatórios lá da Unifesp, eu não conseguia, eu não tive essa percepção, tá? Talvez por uma falta de percepção minha mesmo, de falta de sensibilidade. Mas o fato de ser uma mulher negra, eu não vi. A gente sabe que tem N questões da mulher negra aí envoltas no se relacionar, que eu acho que com certeza deve repercutir, tá? Eu aqui, se eu fosse chutar, eu acho que sim. Mas eu não posso dizer pra vocês que eu tenho essa experiência. Beleza. E mais uma pergunta. Faz mal usar gel anestésico na vagina para evitar dor? Então, mal não faz, porque ele teoricamente vai aliviar ali um pouquinho o desconforto. Mas, gente, a gente quer o sentir, tá? O mal que pode fazer é sim você perder a sensibilidade a ponto de controlar o tanto que você está sendo invadida, tá? O quanto aquilo poderia, de repente, fazer fissura, né, te machucar e você não percebeu. E aí depois a gente só fica com a consequência para tratar, tá? Eu não recomendo, tá bom? Eu recomendo uma boa excitação, um bom preparo, muito toque, muita sensação e não tirar sensações, tá bom? Beleza. Agora eu acho que a gente vai para nossa última pergunta, pelo nosso tempo.
Gostaria de saber sobre fazer sexo menstruado, se tem alguma restrição. Nenhuma restrição, exceto o fato de, quando a gente está com sangue, a gente transmite e pega mais as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é só aí nesse lugar que eu coloco o sexo em vigência de menstruação como pior. Tudo bem? Se você gosta, se pra você é um momento que te dá mais excitação, não tem problema nenhum se masturbar menstruada. A gente vê mulheres até diminuindo cólica com o orgasmo, com a masturbação. Então, às vezes, é até uma recomendaçãozinha médica aí. Se masturba aí pra diminuir um pouquinho essa cólica, tá? Eu já ouvi. Então, mas a gente também vê o contrário, viu, Alexia? Pra você ver como a gente precisa respeitar as individualidades e a gente tem que se conhecer. Porque você também ouve relatos de mulheres com orgasmo, com as contrações, a cólica vem mais forte. Então, assim, difícil, tá? Mas nenhuma proibição, não faz mal, tá super autorizada. Perfeito. Doutora, eu acho que o nosso horário, a gente conseguiu fazer muitas perguntas. Respondeu aquelas, né, Alexia? Que a gente tinha programado. Tem a última aqui, eu acho. A do menino? Mas eu acho que é muito isso da que a gente comentou sobre a maneira como vai conversar, né? Sim, do relacionamento. Isso. Sim, Comunicação. E lembrem-se sempre de começar pelo reforço positivo, gente. Isso é técnica de comunicação para qualquer coisa. Quando você vai demitir uma pessoa numa empresa, você primeiro dá uma elogiadinha no funcionário e depois vai lá e fala, então, mas a gente não precisa mais do seu serviço. Na comunicação com o parceiro, você não vai comunicar bem se você chegar já dando um monte de pedrada, né? Então, resgata na memória aquilo que tá bom, fala o que tá bom e depois começa a conversar sobre o que você quer melhorar. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação, por você ter aceitado o nosso convite, por ter sido tão carinhosa e atenciosa em tudo que a gente propôs. Foi muito especial pra mim e eu acredito pra todo mundo que conseguiu assistir. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu ajudar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Sim, mesmo com a pandemia, Alex, aí no meio do caminho, que teve que mudar todos os nossos planos. Poxa, a gente tinha marcado pra março. Obrigada por ter aceitado remarcar nessa nova plataforma. Imagina. Porque foi muito especial. Eu tava muito chateada de não ter conseguido fazer em março. Mas que bom que a gente conseguiu trazer pra agora e deu tudo certo, né? Que bom. Que bom. Espero que eu tenha contemplado aí a dúvida da maioria das pessoas. Eu agradeço demais a lembrança do meu nome. Fico muito feliz mesmo. E, enfim, espero que tenha correspondido um pouco das expectativas de vocês em relação a esse tema que eu acho tão importante, tão legal da gente falar. Foi muito bom pra mim, com certeza. E acredito pra quase todo mundo, ou todo mundo que conseguiu assistir. Que bom. E a gente também agradece a participação de todo mundo, as perguntas que a gente recebeu. Infelizmente a gente não tinha tempo para responder tudo, mas também a gente deixou as suas redes sociais, aí o pessoal te acompanha por lá e esclarece o que faltou. Isso, a gente vai conversando por lá também. Obrigada mesmo a todo mundo que participou e interagiu, porque sem vocês, gente, a coisa não flui. Não, então, não. Né? Muito bom mesmo. Obrigada a todo mundo também que mandou as perguntas. Foi muito bom, muito importante para fazer tudo funcionar. Exato, Aí, e a gente vai mandar um forms agora aqui no chat para terminar, que é o nosso forms pós-aula, e a gente manda lá no grupo do WhatsApp também. Esse formulário que vocês estão mandando é para ver como foi a conversa? Isso, é um feedback da galera. Tem uma avaliação de como foi a atividade. A gente tinha feito umas perguntinhas no começo também, para ver o que aprendeu. E também para validar a presença. Entendi. Não, eu tô me intrometendo aí só porque eu fico curiosa também, porque acho que a gente pode melhorar caso tenha alguma coisa aí. Vocês compartilharem comigo também. Pode deixar. Perfeito. Tá bom. Eu transformo no documento em caso, pode ficar tranquila. Tá bom. Beleza. Muito, muito obrigada mais uma vez, viu? Imagina, gente. Obrigada, viu? Quero todo mundo se masturbando hoje. Tá? Um beijo, gente. Um beijo.
Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Imagina.